Tem mais uma pergunta aqui que eu queria responder, gente. Na verdade, eu estou respondendo todas, né? Mas eu estou mudando a ordem de como foi enviada aqui para o Melk. Por quê? Porque dentro do assunto, o Elias, que é advogado de Santo André, ele falou que está gostando muito da pós e faz a pergunta aqui. Quantos votos precisa para desconstituir um síndico? Eu já respondi, mas eu vou falar de novo para entrar na nossa mente e não sair mais, tá? Os condôminos presentes na Assembleia devem discutir sobre o tema e definir se darão a continuidade na cassação do mandato do síndico. Isso é ponto. Se a resposta for positiva, se os condôminos quiserem, é feita a votação. E o quórum para a destituição do síndico é sempre a maioria absoluta dos presentes, 50% mais não ouvi. Não ouvi. Mais um. Combinado? Ok? Legal. Então já tinha falado, mas eu respondo de novo aqui. A Gabriela pergunta os artigos, já tinha falado, mas o 1349. 1349. Artigo. Aí tem uma outra pergunta aqui que eu gostei. O Conselho Fiscal pode desconstituir o síndico? Já falamos que sim. Né? Os condôminos podem desconstituir o síndico, os condôminos. Mas também o Conselho Fiscal também pode fazer isso. O papel, isso é importante, gente, porque gera muita confusão. O papel do Conselho Fiscal tem vários papéis, no plural, mas o Conselho Fiscal pode desconstituir o síndico também. Existe discussão sobre esse tema. O papel do Conselho Fiscal é de apenas aconselhar, né? Aconselhar, como o próprio nome diz, conselho aconselhar o síndico. Em alguns regulamentos internos, o Conselho pode ter outras funções, mas aí o ideal é que seja previsto isso na convenção condominial e no regimento interno, tá? Dentro dessas funções, tais como assinar cheques, assinar contratos, em conjunto com o síndico, por exemplo. E somente uma decisão de assembleia tem o poder para desconstituir o síndico. Não é porque o conselho, eu sou o conselho, vai ocorrer de forma automática, não. Se o conselho tem esse poder dentro da convenção do regimento interno, o conselho pode fazer, assim como os moradores podem, só que nessa situação precisa da assembleia, como sempre, tá bom? Outra pergunta aqui do Michel. Professor Júlio, no caso de desconstituição do síndico, quem assume o cargo? Michel, a convenção do condomínio, ela define quem é o subsíndico, o vice. Quem assume o lugar do síndico, né, é o suplente, vamos dizer assim. E o suplente é o subsíndico. Nós não usamos vice-síndico, né? É o subsíndico. Caso contrário, né, é preciso realizar uma votação em Assembleia Geral. Já tive vários casos aqui no escritório que o subsíndico não quis assumir, eu não tinha subsíndico, por mais incrível que pareça, não tinha. E aí foi feita uma Assembleia Geral, especialmente convocada com essa finalidade, tá? Pode ser uma saída também. Gostei das perguntas, hein, gente? Boas perguntas aqui, hein? O Gabriel tá mandando outras aqui também. Pode mandar, Gabriel. Legal. Bacana. Esse assunto é muito importante, né, gente? A Jéssica mandou uma pergunta boa aqui também, hein? A Jéssica mandou uma pergunta boa. Professor Júlio, meu cliente me procurou. Ele é síndico e, por vontade própria, percebendo a dor de cabeça que uma vez que ele não tem remuneração e nem isenção do condomínio, ele quer sair. Como devo orientá-lo? Essa pergunta aqui eu já tinha olhado ontem, antes de separar o material da pós-aula de hoje, né? O síndico ele deve cumprir com os deveres enquanto estiver no cargo, na função. No entanto, caso livremente decide deixar o cargo, ele tem esse direito. Claro que tem, não está preso ad eterno, né? E para isso, o procedimento mais adequado é redigir uma carta, chamada carta de renúncia. É um documento formal que transmite à comunidade condominial a decisão dele, né? Então ele faz essa carta e comunica a todos. E aí, se tiver o subsíndico, assume. Se não tiver, marca uma assembleia, tá bom? O Mário tinha mandado uma pergunta também parecida, eu também separei aqui, ó. O subsíndico, em caso de renúncia, conforme prazo estabelecido na convenção, deverá convocar urgente uma assembleia para a eleição de um novo síndico? Quando o síndico renuncia, o subsíndico assume e a ideia é que ele faça assim a convocação de urgência, uma assembleia de urgência para a eleição do novo síndico, né? Pode ter alguma informação diferente na convenção, tá?
O Hélio pergunta aqui, quanto tempo pode ficar como síndico? Já falamos isso, 2 anos e pode ser reeleição. O Gomes, professor Júlio, quantas assinaturas precisa para tirar um síndico? Artigo 1349, já tinha falado, hein? É necessário que a desconstituição do síndico seja aprovada pela maioria absoluta dos condôminos, presentes na Assembleia Geral, convocada para esse fim. Isso significa que mais da metade dos proprietários presentes na reunião devem votar a favor, ok? Tem uma outra pergunta aqui, gente. Acho que é da... Ô, Melker, me ajuda a achar essa pergunta no sistema aqui? Eu gostei bastante. Ela pergunta se o síndico pode entrar na casa. Isso, achou? Aqui, o Melker já achou. É Vanusa, a doutora Vanusa, advogado Pernambuco. Oh, lugar maravilhoso. Porto de Galinhas ainda, hein? Mora bem, hein? A doutora pergunta aqui, professor Júlio, posso deixar o síndico entrar na minha casa? O síndico, gente, ele pode entrar em apartamento ou vistoriá-lo, com a permissão do morador, tá? Não é porque eu sou síndico, eu vou entrar na sua casa, eu vou deixar eu dar uma olhada, falar que tem barulho, só com a permissão do morador. Ok? Não existe esse negócio que o síndico pode entrar na tua casa a hora que ele quer, com a sua permissão. E sem permissão, né, claro, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, né, isso é normal para todos nós, ou ainda por determinação judicial. Essa é a pergunta que eu queria responder. Acho que ela é válida aqui também. Outra pergunta também que tinha separado aqui, gente, aconteceu, a doutora Fernanda está falando aqui que no prédio que ela mora, ninguém quer ser síndico. E na convenção não tem nada falando sobre isso, ninguém quer contratar um síndico profissional. Complicado. Quando ninguém quer ser síndico do condomínio, o que acontece tal forma de procedimento, né, não repugna ao direito. A manifestação de vontade da parte interessada, pode ser posterior ao ato da eleição. Né? Se não quiser ou não concordar com o cargo, basta não tomar a posse. Então, nesses casos, um caso que nós tivemos aqui no escritório recente, foi feita uma assembleia para incluir na convenção, atualizar a convenção, que seria contratado um síndico profissional. Mas, o pessoal não queria, mas tem que ter síndico, né? Jéssica pergunta, professor Júlio, o síndico pode ser síndico sem morar no prédio? Essa é minha dúvida. Sou advogada trabalhista e iniciei a pós-graduação de Direito Condominial. O que é interessante? O Código Civil deixa claro que qualquer pessoa física ou jurídica, maior de idade, morador ou não, pode se candidatar ao papel de síndico. Por isso tem síndico profissional, tá bom? O Hélio pergunta, professor Júlio, sou advogado, atuante em Direito Condominial, parabéns pela pós-graduação. Quem responde pelo condomínio na ausência do síndico? Um deles é quando o titular da função, né, está ausente, sem o síndico, é o subsíndico, né? É o subsíndico. O Mário pergunta aqui, professor Júlio, o que o síndico pode decidir sozinho e não pode decidir sozinho? O que não pode, gente? O síndico não pode sozinho aumentar o valor da cota condominial. Essa é uma prerrogativa da Assembleia Geral, né? É um direito da Assembleia, obrigatoriamente. E ocorrer somente após a discussão e aprovação da Assembleia. Né? O síndico, na verdade, ele pode multar, fiscalizar, advertir, poder de fiscalização e administração. Passou disso, precisa tomar cuidado. O Gomes fala aqui como expulsar um síndico, já falamos, a destituição, né? Acho que eu já respondi no começo da aula. Legal. Legal. Eu gosto muito de aulas abertas, oficina de prática assim, gente. São várias perguntas boas. Quero lembrar a todos que a ideia é essa, né? A gente ter momentos como esse para poder conversar muito sobre o assunto. Parabéns para você, agradeço, parabéns pela aula e até a próxima.